Existem dois fatores principais que reprovam os candidatos em concursos públicos. O primeiro fator é a falta de conhecimento. E esse fator a gente não pode encanar muito com ele, porque é uma coisa que meio que faz parte do processo de todas as pessoas. É inevitável a gente passar pela fase de não ter o conhecimento necessário. Por isso que a gente não pode encanar com isso. Na verdade, a gente tem que abraçar isso e viver esse momento de forma a realmente enxergar o que está acontecendo, para a gente não começar a ficar bitolado e ficar se sentindo mal. É normal que quando você começar a fazer uma coisa que você não fazia antes, você não vai ter conhecimento sobre aquilo. E isso vale tanto para o ato de começar a estudar para concursos, quanto para estudar para uma matéria que você nunca estudou. Geralmente, aquelas matérias que a gente tem dificuldade, por exemplo, matemática, o português, são matérias que a gente não estudou muito bem lá no passado, então agora a gente acaba pagando um preço por isso. A gente não pode afundar nesses pensamentos, a gente tem que ver isso de uma forma objetiva, de uma forma técnica. Beleza, essas são minhas fraquezas, eu vou estudar mais essa matéria e eu vou ficar melhor nela, porque é assim que funciona, é a ordem natural das coisas, a gente fica melhor naquilo que a gente faz mais. E o segundo fator é a falta de estratégia, e é sobre isso que eu quero conversar com você no vídeo de hoje. A falta de estratégia é um erro que se divide em dois erros principais. Primeiro, aquela pessoa que muda de estratégia o tempo todo, porque ela fica insegura com a menor dificuldade que aparece no meio do caminho ou com a menor inconsistência que aparece no meio do caminho, no sentido de tipo assim, tô indo muito mal em direito administrativo, e aí por causa disso a pessoa resolve mudar toda a forma como ela estuda, ela muda tudo, ela muda a forma de revisão, ela muda a forma de estudar a lei seca, ela muda a forma de fazer exercícios, sendo que tem várias outras matérias que ela estava conseguindo se desenvolver, ela estava conseguindo evoluir, o problema na verdade estava mais naquela matéria, e provavelmente tem um motivo específico para isso, mas cada vez que aparece um empecilho, essa pessoa ela questiona toda a estratégia dela, todo o método que ela está usando para estudar, e ela troca de novo, e em cada troca, apesar do conhecimento não começar do zero, porque você acumula o conhecimento, muitas vezes você se atrasa muito, porque até você pegar o fio da meada, fazendo as coisas dessa nova forma, prejudica demais a pessoa. E aí tem o outro erro, derivado do erro da falta de estratégia, que é a pessoa que não definiu uma estratégia. Ela tá assim, se ela fosse um navio, ela ia estar navegando sem mapa, ela simplesmente entrou no navio e deixou o vento levar ele pelo mar. E é isso que eu não quero que você faça. Independente de qual for o método, independente de qual for a estratégia, qual for o material que você usa, eu gostaria de compartilhar com você os pensamentos de uma pessoa que foi aprovada em 3 concursos, estudando um pouco mais de um ano. E eu consegui fazer isso porque eu foquei muito em estar o tempo todo avaliando meus erros, de forma crítica, de forma objetiva, não de forma emocional. Porque se eu usasse as emoções para avaliar o meu resultado, eu ia ficar me sentindo muito mal, porque quando eu comecei a estudar para concurso, eu era muito ruim em muitas matérias que as pessoas, tipo assim, as matérias preferidas das pessoas, tipo direito penal. Todo mundo gosta de direito penal. Eu era horroroso, eu não acertava nada, eu era realmente muito ruim. E sim, isso pega no psicológico um pouco. Só que eu, desde o começo, eu optei e falei, não, vou fazer análise objetiva. Então eu listava, fazia organização e tal. E eu vou te dar uma sugestão de como você pode fazer isso hoje também. O que acontece, se você não firmar uma estratégia e depois for aos poucos melhorando ela, refinando ela, é que você vai ficar perdido nos seus estudos. Tem uma frase que eu vi esses dias, se eu não me engano é uma frase americana, que fala, falhar em se preparar é se preparar para falhar. Ou seja, se você não fizer o seu preparo, você vai estar certificando que você não vai conseguir fazer o que você quer fazer. Nesse sentido, a gente precisa entender o que é essa estratégia. Então, no meu ponto de vista, a estratégia, ela tem a estratégia de prova e tem a estratégia de estudos. Eu já gravei um vídeo aqui falando sobre estratégia de prova. Então, se você tiver interesse, dá uma olhada lá que eu vou detalhar mais sobre esse assunto. Mas vamos falar sobre estratégia de estudos aqui agora. Essa estratégia, ela vai nascer lá na análise do edital. Se o seu edital já tiver sido publicado, você vai ter que analisar ele. Se não tiver sido publicado, você vai analisar o anterior do concurso que você quer fazer. A partir dali você vai ver, por exemplo, qual que é o peso que cada matéria tem, quantas questões tem cada matéria, quais são as matérias, quais são os tópicos de cada matéria que eu vou ter que estudar. Você vai dar uma olhada geral no edital e você vai começar a criar suas percepções, você vai fazer suas anotações, você vai começar a sua organização para o estudo, que é mais uma etapa da sua estratégia. E aí toda essa estratégia ela vai se consolidar quando você tiver conseguido firmar, tiver conseguido fixar a sua rotina de estudos organizada. Tanto a rotina de estudo organizada, quanto
a estratégia de estudo que está organizado dentro da sua rotina. E, obviamente, se você quiser fazer isso de uma forma inteligente, você vai ter precisado analisar o edital antes de tudo isso. O que eu vejo acontecendo, retomando os tópicos que eu citei nesse vídeo, é que geralmente tem a pessoa que ela não tem estratégia nenhuma e tem a pessoa que ela mistura muitas estratégias. E assim, aprovação em concurso público, estudos no geral, eu creio, não existem regras muito definidas, mas existem pontos em comum que a gente já percebeu que funciona mais. Tanto por ciência, né, tem muitas pesquisas de ciência de aprendizado, neurociência de aprendizado, e também tem muitas pessoas fazendo isso o tempo todo e percebendo o que funciona mais, o que funciona menos. Você pode querer testar tudo por você, o que demoraria muito tempo, porque são infinitas possibilidades, ou você pode tentar absorver das pessoas que já fizeram. Só que é importante você ter a sobriedade de não cair na armadilha de começar a misturar tudo. É óbvio que você pode absorver um método e depois pegar uma coisinha ali de outro método e colocar nele, fazer uma adaptação, modificar para se adaptar ao seu perfil, porque nós somos diferentes. Existe uma tendência central ali, principal de como o aprendizado funciona no ser humano, só que algumas preferências podem mudar o seu perfil e o que acaba sendo melhor para você. Por exemplo, tem muitas pessoas que gostam de estudar por videoaula, porque elas se sentem confortáveis, porque isso faz bem para elas. Não necessariamente assistir aula é a forma que fixa mais informação, mas a pessoa tem mais facilidade para assistir aula, e aí ela consegue se concentrar mais. Eu tenho muita dificuldade para assistir aula, então para mim seria um pouco contramão. Ainda que pudesse eventualmente ser provado que assistir aula é melhor, para mim seria pior, porque eu tenho muita dificuldade para me concentrar. Então eu faço uma adaptação, vou lá e estudo lendo. Eu estudo lendo meus materiais físicos que eu amo usar. E livro também, eu tô comprando ultimamente só livro físico para ler, porque eu tenho percebido que meu aprendizado é muito melhor, eu rendo mais, eu consigo ler por mais tempo, e eu também memorizo mais do que eu tô estudando. Isso faz parte de coisas que eu adaptei na minha estratégia de estudos, e eu acho que essa é uma jornada que, se você quer ser aprovado no concurso público, você tem que trilhar ela também, e é uma jornada também de autoconhecimento, mas é uma jornada, às vezes, de sobriedade, de maturidade emocional, porque você tem que analisar as coisas que estão funcionando e as coisas que não estão funcionando, mais uma vez, de forma objetiva e não de forma emocional. Vou te dar uma sugestão de como você pode fazer isso. Foi a forma que eu fiz e funcionou muito bem para mim, porque eu fui aprovado em 2 concursos com mais de 90% de acerto na prova. O ajuste que você tem que ser feito para ser aprovado na sua próxima prova de concurso público, partindo do pressuposto que você já tem o conhecimento necessário, então às vezes você não está conseguindo ser aprovado por erro de estratégia, é fazer uma reavaliação do seu histórico, do seu passado, e começar a filtrar. Isso aqui não dá certo, isso aqui dá certo, isso aqui não está me ajudando, isso aqui está me ajudando. Você vai ter que modificar, você vai melhorar, você vai refinar o que você está fazendo. Os casos de jogar tudo para cima e começar tudo de novo com estratégia são muito raros. Então, assim, a priori eu não recomendo que você faça isso. Se você aí tiver certeza do fundo da sua consciência que você precisa mudar tudo bem, não tenho como saber da sua vida. Mas, no geral, são pequenos ajustes que a gente precisa fazer, porque são muitas estratégias que funcionam. Mas e aí, como que você vai conseguir fazer essa análise do passado? Você vai precisar olhar o passado. Você tem anotações que te dão esse tipo de informação? Se você não tiver, eu vou te dar a sugestão de como eu fiz. O que eu fazia? O mais simples possível. Para cada tópico de cada matéria que eu estudava, eu marcava que eu já tinha estudado aquele tópico e eu colocava quantos exercícios eu acertei da lista de exercícios. Então eu fiz 50 exercícios, acertei 43, eu colocava lá. Depois eu colocava para o Excel mostrar em porcentagem. Por quê? Porque quando eu fosse reavaliar a minha estratégia, quando eu fosse olhar para o passado e olhar, putz, o que eu preciso melhorar, onde que tá ruim, o que não tá dando certo, eu tinha isso anotado, cara. Isso é um bem muito valioso, uma coisa que ninguém vai tirar de mim. As minhas planilhas com os meus resultados nas matérias. E, cara, você consegue fazer isso numa folha de papel, pega uma folha sulfite, escreve lá, impedimento de suspeição, X questões de Y questões, quando você acertou, e faz o próximo tópico. É super simples de fazer e é muito valioso, cara. É muito mais valioso do que qualquer curso que você pode comprar. Você ter essa informação, você faz a prova, você vai mal, você vai pegar lá e vai olhar, cara,
Qual matéria que eu fui mal nessa prova? Pô, fui mal em direito administrativo. Aí você olha nas suas anotações, você vai olhar, nossa, realmente, olha aqui, ó, tava acertando pouquíssimas questões. Então, o meu erro foi não ter focado mais nessas matérias. O meu erro foi não ter olhado mais para direito administrativo, sendo que eu estava bem em todas as outras matérias e eu estava revisando elas igual. Eu devia ter revisado mais essa matéria. Então, você começa a produzir um diagnóstico. Por mais simples que soe, essa é a mudança que te aprova em concurso público. Se você já tem o conhecimento necessário, se você sente, você fala, cara, eu sabia a matéria, mas pô, não foi, sabe? Parece que caiu só o que eu não sabia. Isso é comum, pode acontecer. Por quê? Porque muitas vezes a gente acaba negligenciando as partes da matéria que a gente está indo mal. E é isso que você não pode fazer. E esse pequeno ajuste que demanda pouquíssimo esforço, que é você começar a acompanhar seus estudos de perto, de forma objetiva, anotando o que você está fazendo, que pode ser o responsável para começar os seus melhores resultados em concursos públicos. Sobre isso, eu gostaria que você compartilhasse aqui com os outros concurseiros qual tem sido a sua experiência aí com estratégia de estudos, com método de estudos, como você tem sentido quando você vai fazer as provas, se você sente que você tem o conhecimento, mas você não conseguiu, ou se você sente que você ainda está naquela etapa de acumular conhecimento. Eu sempre incentivo muito vocês a conversarem nos comentários aqui, porque sempre trazem conteúdos muito bons, inclusive muitos vídeos que eu gravo tem tudo a ver com as coisas que vocês estão comentando aqui nos vídeos. Além disso, é muito legal porque vocês se ajudam entre si. Então a gente acaba meio que criando uma comunidade aqui dos concurseiros que estão realmente interessados em melhorar. E se você é concurseiro e não está inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever. Como você pode ver pelo vídeo de hoje, eu me esforço bastante para explicar o máximo possível que eu consigo sobre o que eu aprendi nesse tempo estudando e sendo aprovado em concursos. E por esse vídeo é isso. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e um forte abraço.